Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Olá, quinta-feira, 8 de dezembro. Confira os destaques desta edição. Vereador André Julkowski fala da importância das emendas impositivas e das ações de 2022 no seu mandato. Grupo Master doa 97 toneladas de alimentos ao Mesa Brasil em 2022. E a previsão do tempo para sexta-feira. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Erechim. E a gente começa essa edição falando de solidariedade. Na tarde da última quarta-feira, dia 30 de novembro, foi realizado na sede da entidade Cantinho da Luz o tradicional encontro da Rede de Solidariedade do programa Mesa Brasil Sesc. Estiveram presentes os representantes das entidades atendidas pelo programa, das empresas que auxiliam nas doações e autoridades municipais. A diretora de marketing do Grupo Master, Cristiane Sonda Arioli, destacou: estamos muito felizes de participar desse grande evento. Nós, do Grupo Master, estamos há mais de 20 anos participando toda semana nas doações de alimentos para todas as entidades. E há 5 anos com uma grande parceria que nos orgulha muito, que é o Mesa Brasil. Através do trabalho deste programa, conseguimos entregar até vocês, entidades, entregando uma alimentação de qualidade e ajudando a milhares de famílias. Neste ano, o Grupo Master, através das bandeiras Master Supermercados e Econômico Atacadão, entregaram ao Mesa Brasil um total de 97 toneladas de alimentos perecíveis e não perecíveis, auxiliando na alimentação de milhares de famílias, além de aproximar cada vez mais o Grupo Master da comunidade em que está inserido. Encerrando o evento, a gerente do Sesc Erechim, Sandra Mariga Bordini, agradeceu o envolvimento das entidades. Nosso sentimento é de gratidão, que possamos seguir firmes nessa missão que nos fortalece e nos une cada vez mais. No próximo bloco você confere. Vereador André Julkowski fala da importância das emendas impositivas e das ações de 2022 no seu mandato e também a previsão do tempo para sexta-feira. Nós já retornamos. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. No Master a gente faz tudo para ver o seu Natal mais feliz. Você recebe quem mais gosta e nós levamos à sua mesa a melhor ceia de Natal. Natal é Master. Tá no Master, tá em casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quinta-feira de temperatura nas alturas. Ao meio-dia, os termômetros já marcavam
30 graus e assim seguiu todo o dia, muito calor em Erechim. E a sexta-feira, vamos ver se segue esse calorão todo? Nós começamos a sexta-feira com 19 graus, a temperatura bastante alta, a máxima 34 graus, a média do dia em torno de 27, a umidade do ar 45%, ventos 11 km por hora e não tem chuva aí nessa sexta-feira, dia em que a nossa seleção brasileira entra em campo ao meio-dia contra a Croácia. Então, estaremos todos em casa torcendo para que seja um excelente jogo e que o Brasil consiga passar por mais essa etapa, visto que cada etapa é importante e a gente se aproxima do título. E o vereador André Julkowski esteve aqui na TV Erechim falando das ações realizadas durante este ano e da importância das emendas impositivas destinadas às instituições de saúde e outras entidades assistenciais. Acompanhe. E hoje nós vamos conversar com o vereador André Julkowski, que vai nos fazer um relato de todas as atividades, projetos, emendas deste ano de 2022. Vereador, bem-vindo novamente à TV Erechim e obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite. Obrigado, Sandra. Eu agradeço esse espaço. Quero mandar um abraço a todos os telespectadores da TV Erechim. Quero dizer que esse ano foi um ano de muito trabalho, né? E se eu começar falando para todos sobre a questão de pedidos de providência na Câmara de Vereadores, a gente perdeu a conta de quantos pedidos, contemplando todas as regiões da cidade, a gente fez. Até porque eu tenho andado em toda a cidade, tenho visto a necessidade da população, tudo que é necessário, e a gente tem levado para a Câmara na forma de pedido. Um projeto que, infelizmente, eu mandei como sugestão, houve uma determinada, vamos dizer assim, um determinado entusiasmo do Poder Executivo, mas que não retornou à Câmara, foi o projeto Bom Pagador do IPTU. Onde a proposta era que a cada 4 anos de bons pagamentos, o contribuinte pudesse adquirir o direito de ter 10% de desconto. Porque hoje a gente sempre premia o mal pagador. E nesse sentido, eu quero que todo cidadão que nos acompanha entenda. A vontade minha existiu de que o projeto se operacionalizasse, mas ele precisa ter o aval da equipe do Executivo. E isso não aconteceu. Infelizmente, não foi para frente, não por vontade minha. Me coloquei à disposição, foram feitas algumas discussões, achei que estava tudo encaminhado, mas segundo o que o governo me passou, se vier, é ano que vem. Sandra, um outro aspecto que eu quero falar para todas as pessoas é que a gente aprovou logo no início do mandato a questão da Frente Parlamentar Pró-Cultura. Então nós temos feito algumas ações nesse sentido, procurando resgatar a valorização de artistas locais através de sessões, através de homenagem, através de votos de congratulações, através de trabalhos direcionados a algumas entidades culturais. Nós estamos trabalhando em um projeto onde transforma a OSCE, que tem mais de 70 anos, em patrimônio cultural da cidade de Erechim. É justo. Né? Então nós estamos trabalhando nisso também e temos atuado em várias instâncias dentro da questão cultural. Eu fui durante esse ano também o vice-presidente da Frente Parlamentar da Educação Infantil, onde a gente foi, eu estive em algumas escolas, o restante do grupo de vereadores esteve em outra parte das escolas, avaliando como está funcionando a educação infantil no município de Erechim, seja nas escolas que são conveniadas ao município, ou seja nas nossas escolas públicas. O que eu posso passar de antemão, assim, que a escola pública de educação infantil de Erechim está de parabéns. Nós temos um excelente trabalho sendo desenvolvido. E dentro de outras questões, a gente sempre se colocou numa discussão muito séria acerca de alguns pontos sobre a evolução da cidade. Porque, Sandra, assim, eu vejo que Erechim, nesses 4 anos dessa legislatura, desse mandato da atual administração, nós vamos chegar perto de 2 bilhões de reais de arrecadação. E o que nós vamos deixar para a cidade de Erechim não me contenta. Eu acredito que a nossa forma de fazer a gestão ainda não é a melhor.
Então, por isso eu tenho sido combativo em vários aspectos. Por exemplo, a questão foi colocado na Câmara esses tempos atrás o projeto de um novo loteamento. Fui contrário. Nós temos uma série de loteamentos que foram abertos na cidade de Erechim e não tem infraestrutura. A gente não consegue alcançar a infraestrutura. O nosso parque de máquinas hoje, na Secretaria de Obras, não consegue atender uma cidade como Getúlio Vargas. E nós estamos em Erechim. Ou seja, quantas vezes eu consigo colocar Getúlio Vargas dentro de Erechim? Então, são problemas que a gente precisa discutir. Então, quando você abre um novo loteamento, você precisa pensar, vai ter ônibus? Sim. Vai ter escola, vai ter UBS, vai ter essas situações, então são essas coisas que a gente colocou. A gente tem feito um mandato sempre assim, mesmo estando no grupo que não faz parte do governo, eu sempre faço uma oposição propositiva, eu não tenho o hábito de ser espalhafatoso, enfim, porque eu acredito que a construção vem sempre de uma relação respeitosa. Seja na nossa família, seja no ambiente de trabalho, seja na política, se nós não trabalharmos de maneira respeitosa com as pessoas, a gente não consegue construir. Então é dessa forma que eu me portei durante esse ano, fazendo o trabalho que a gente acreditava e julgava necessário para o cidadão. Brigamos por linha de ônibus, brigamos por vale a mais para estudantes, fomos em busca de mais linhas de ônibus para a universidade, fiscalizamos muito toda essa situação do transporte da empresa de transportes Gaurama. Então, foi um ano de muito trabalho. Quem entrar nas nossas redes sociais vai ver a série de proposições que a gente fez, enfim, todo o trabalho que foi desenvolvido nesse sentido. Vereador, como melhorar essa parte de gestão, essa parte de oferecer para a comunidade esse retorno tão necessário, visto que todos os dias a gente vê novidades na tecnologia, na indústria, enfim, o mundo ele muda e se molda muito rápido. De que forma Erechim pode ir melhorando mais com o apoio da Câmara de Vereadores? Eu acredito que a discussão ela está um pouco, o executivo ele dialoga muito com a base do governo dentro da Câmara e esquece os demais vereadores, primeiro ponto. Então fica difícil de fazer construções. Certo. Segundo ponto, nós estamos apanhando pela tecnologia a nível nacional há 4 gerações em questão de tecnologia. E eu te digo assim, eu já fiz a proposta no governo anterior de nós termos um aplicativo para o agendamento de consultas nas UBSs. Então, é algo assim, nós estamos apanhando para a tecnologia diariamente. Então, o que eu acredito, qual o modelo de gestão que na minha concepção seria o mais adequado? Por exemplo, com essa realidade no parque de máquinas e com a população sempre olhando para os buracos da cidade e reclamando, a nossa cidade tradicionalmente, historicamente, é dividida em 4 quadrantes. Ou seja, nós temos em torno de 230 a 250 funcionários concursados na Secretaria de Obras. Separa a cidade em 4 quadrantes, faz 4 equipes para fazer manutenção disso, e os serviços maiores terceiriza, nós vamos ter que fazer isso. A gente não tem capacidade de pessoal e capacidade de máquinas para isso no momento. Então, essa seria uma alternativa para a questão de obras. Certo. A questão de tecnologia, nós precisamos ter um sistema integrado tal que o cara vai lá, digita André e dá um Enter, aparece tudo da vida do André, quantas consultas, qual a renda do André, quanto de imposto o André paga, tem que aparecer, nós estamos perdendo para isso. E a questão, eu acredito que a gente vai virar a chave e e veja bem, muitas coisas boas estão acontecendo, mas a gente vai virar a chave e vai conseguir trazer resultados muito mais satisfatórios para a cidade de Erechim quando a gente parar de lotear politicamente funções públicas, valorizar os funcionários públicos de carreira. Uma coisa que eu briguei muito no último ano foi a questão da instituição do plano de carreira. Ninguém entra numa empresa, ninguém permanece numa empresa satisfeito e produzindo se não tem perspectiva de crescimento, e com o funcionário público não pode ser diferente. Agora, a gente vê acontecendo nos mais diversos mandatos, e veja bem, muitos que até o meu partido participou em vários níveis, onde se prioriza os cargos políticos. Aquela pessoa que segura a bandeira e nem sempre tem a qualidade técnica necessária. Não que sejam todos, mas a gente precisa
enxugar a máquina pública de uma maneira responsável, priorizando e valorizando e dando condições de crescimento ao funcionário que quer trabalhar, o funcionário que passou num concurso público e que se esforçou, não que ficou fazendo campanha durante 3 meses e se acha dono de uma vaga dentro do poder público. Então, isso precisa melhorar efetivamente para que a gestão pública dê um salto. Porque, como eu te disse, com toda essa arrecadação, que tipo de mensagem nós vamos deixar no final dos 4 anos para o pessoal que espera nossas obras? O que a gente tem feito? Então, isso é uma coisa que eu me cobro, tenho feito as cobranças com responsabilidade, sem ser espalhafatoso, mas na tentativa de construir. Nós estamos com fila para exames, nós estamos com deficiência. Eu estive visitando a sede do SAMU nessa última semana. É muito triste ver a condição do local de trabalho dessas pessoas que salvam vidas. Então tem muita coisa que está acontecendo, mas tem muita instituição que está de lado e nós precisamos pensar como um todo. A própria cultura que a gente insiste, a cultura em Erechim nunca foi prioridade. Com um ajuste aqui, outro ali, senão o Castelinho não estaria na situação que se encontra até hoje. Nós não teríamos na Escola de Belas Artes filas gigantescas de pessoas querendo fazer curso, quando nós temos uma vocação cultural até pela diversidade étnica que a gente tem aqui. Durante a FRINAP nós recebemos o cônsul polonês, num momento com os poloneses, sou de origem polonesa, onde o pessoal do JUPEM e as entidades lá buscando recurso na Polônia para desenvolver a cultura aqui. Isso para nós deveria ser motivo assim, que bom que a gente consegue esse intercâmbio, mas por que a gente não investe nisso? Investir em cultura, investir na educação, é investir no jovem distante do mundo que a gente não quer. Darcy Ribeiro, que é um filósofo, enfim, há muito tempo atrás ele dizia, enquanto não investirmos em educação e cultura, faltará recurso para investir em presídio. Ele disse isso em 1980, Sandra. Sim. É uma profecia. Então nós precisamos investir em cultura. Veja bem, a questão do uniforme escolar para todos, isonomia, dignidade, ótimo. Mas com 135 milhões destinados na Lei Orçamentária Anual para 2023, será que nós não estamos atrasados em pensar uma escola de educação em tempo integral? E as mães solitárias, que não têm condições de deixar o filho com alguém para trabalhar e que precisariam trabalhar à noite, será que nós não tínhamos que pensar numa creche noturno? Então são uma série de questões que, com o recurso que gira no nosso município, que é um município pujante, cheio de indústria, as pessoas querem trabalhar em Erechim, o que está acontecendo? E as vagas em aberto e os jovens que não conseguem emprego, aonde está falhando a ponte? Qualificação. Até onde nós, como poder público, com o nosso recurso disponível, a gente não consegue fazer essa ponte? Nós temos vários pontos que estão acontecendo, mas existe muita coisa que a gente precisa melhorar. Isso me causa um grande desconforto, mas eu acredito que, por melhor que seja uma gestão, sempre haverão problemas. Sim. Mas eu acredito que nós poderíamos otimizar de uma maneira maior os recursos que a gente tem captado ultimamente. Ultimamente a gente escuta muito falar em recursos que são enviados para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Porém, a região toda utiliza o Hospital Santa Terezinha. Só Erechim é que se preocupa em colocar recursos lá dentro? É só essa Câmara de Vereadores que aprova projetos que vão para o Santa Terezinha? Eu tive uma situação um pouco, outra situação desconfortável, porque quando a gente fala o que pensa é complicado. Mas eu acredito assim, está muito fácil para os municípios ao redor de Erechim da forma como eles fazem a gestão. Muitas pessoas em Erechim pensam isso, vereador. Aí o que acontece? O cara passou de 38 de febre, receita um negócio para baixar a febre, põe numa van que veio através de uma emenda parlamentar de um deputado que prendeu um monte de voto naquele município e manda para Erechim. Aí tem alguns deputados que vêm e batem no peito quando trazem 100, 200, 300 mil para
para o hospital, enquanto a Câmara de Vereadores foram milhões e milhões. Até me foge o número agora, Sandra. É muito dinheiro que a gente enviou, mas o modelo está errado. O modelo está errado. A gente errou quando transformou Santa Terezinha em 100% SUS. A gente errou. Sim. A gente precisa ver como é que a gente vai resolver essa situação. E a questão de... E tem outro ponto que, quando eu converso com o Márcio e conversava muito com o Hélio na gestão passada, é a questão do recurso vindo do Estado. Nós atendemos mais de 135 municípios e recebemos menos que o Hospital de Cachoeirinha, que atende 30 municípios. Então, aonde está o erro? É representação política? É falta de sensibilidade do Estado? Eu acredito que o governador Eduardo Leite, que foi reeleito, ele deu até uma atenção maior. Mas eu até falei na Câmara de Vereadores. Ele veio para liberar um recurso de 3 milhões, eu até sugeri que ele fosse até a Câmara, que a gente iria explicar para ele como a gente liberou 9. Né? Então não precisa vir de Porto Alegre e fazer todo um gasto de dinheiro público e tal para anunciar 3 milhões. A gente dá mais dinheiro aqui e a gente beneficia toda a região. Isso até não seria um problema, mas os municípios precisariam contribuir mais. A gente sabe que a capacidade dos municípios ao redor também é menor, mas a gente tem que consertar preço de AIH, é uma série de coisas que precisam de uma gestão um pouco diferente, senão o Hospital Santa Terezinha é um eterno deficitário, só que vai ficar, vamos dizer assim, respirando por aparelhos, porque a gente tem que manter o hospital. Até que dá. Até que dá, só que uma hora a gente vai ter que virar a chave. Eu não sei quando isso vai acontecer. Pois vereador, as comunidades, a cidade, enfim, as instituições, elas vivem e dependem muito das emendas parlamentares. E também das emendas impositivas, e também as emendas de gabinete. Qual é a sua visão a respeito disso? Porque o seu gabinete também está destinando emendas. Em primeiro lugar, quando houve o projeto dentro da Câmara, eu votei contrário. Certo. Em qualquer nível, a emenda impositiva é prisão de votos. Mesmo que eu não envie as emendas parlamentares nesse sentido, a pessoa diz assim, nossa, o vereador lembrou da nossa instituição. Eu ouvi de um cidadão que eu mandei uma emenda para a instituição que ele faz parte, diz assim, o senhor pode concorrer 40 anos, o meu voto é sempre seu. Não é isso que eu acredito que é o certo, e é o que acontece em Brasília. Por que o Pacto Federativo não entra em discussão no Congresso Nacional? Por que a reforma política não entra em discussão em Brasília? Porque a gente precisaria mexer em tudo isso. E aí vai cair muita gente do cavalo. Muita gente vai tentar subir na árvore e vai cair. Ou seja, se acabar as emendas parlamentares e os deputados tiverem que fazer necessariamente o que eles são pagos para fazer, que é legislar e cuidar das nossas leis que tem uma série de falhas, o que vai acontecer? A gente vai ter uma renovação constante dentro da política. E quando a gente tem esse tipo de artifício, eu acredito que isso fique um pouco comprometido. Mas, de qualquer forma, como é uma prerrogativa legal do mandato, eu tive acesso a em torno de 260 mil reais para fazer a destinação. Qual é o critério que eu tenho utilizado? 50% para a saúde, que é obrigatório, como acontece em Brasília também, só que aqui nós temos 260 mil à disposição. Em Porto Alegre, os deputados têm 1 milhão por ano, até para prestar contas para o pessoal de Erechim. Como eu digo, é uma questão que eu sou contrário, mas já que existe, nós vamos ter que trabalhar. O deputado Gerson Burman, em agradecimento pela votação que ele fez, enfim, enviou para Erechim 50 mil reais, que será destinado, segundo a secretária de Saúde, para cobrir a UBS do Aldarioli, que está com um problema de chuva, enfim e tal. Isso vai acontecer em abril. Que notícia boa, antes do inverno, inclusive. Então, é algo assim, está acontecendo. Mas quanto às emendas sobre a questão de Erechim, o que eu tenho feito nesse mandato?
50% para a saúde e 50% para alguém que tenha algum tipo de envolvimento com cultura. Sim. Então, nesse sentido foi cultura ou educação. Nesse sentido foi enviado R$20 mil para a Associação de Moradores do Bairro Morada do Sol, onde acontecem várias atividades ligadas à questão das agências de saúde, enfim, a UBS do bairro, enfim, toda essa situação. Foi mandado para o Círculo de Pais e Mestres da Escola em Lau, mais R$20 mil, né, para a manutenção de várias atividades. A Orquestra de Concertos de Erechim, R$20 mil. O CTG Sentinela da Querência, R$20 mil. Foram enviados R$30 mil, R$20 mil para a OCAL, que é uma nova orquestra. O Gleison é um cara extraordinário, inclusive registre-se. Eu sempre me reporto ao Gleison para pedir as indicações. Até nesse ano ele disse: André, olha só, a gente está com um novo projeto, tu poderia nos ajudar? É claro, a gente já enviou recurso para várias instituições que o Gleison, que está nesse meio, sempre indicou. Ele é muito sério, comprometido. Então, ele é sério, comprometido e tal. Então, a gente enviou nesse sentido também, que é um projeto que ele lidera. 30 mil para o CTG Galpão Campeiro, então foi aqui. Inclusive, do recurso anterior, eles fizeram a colocação do forro dentro do CTG lá, tá bem bonito lá. E a manutenção da cultura gaúcha, eu acredito que é extremamente importante. Por exemplo, no caso do CTG Galpão Campeiro, é o 8º CTG fundado no estado. E visto que muitas atividades acontecem lá dentro, a comunidade toda se beneficia. E na questão da saúde, o que eu pensei? Existiam várias possibilidades. Eu liguei para a secretária de saúde, secretária, qual é o gargalo hoje na Secretaria de Saúde? E veja bem, não faço parte do governo, né? Mas devo registrar, a secretária Eclesan é uma secretária muito disponível, a gente conversa muito abertamente sobre os problemas. Quando aparece alguma situação, às vezes fora de horário, a gente diz: secretária, mas tal situação, ela manda a resposta, satisfatória ou não, a gente sempre discute. Ela disse: o nosso gargalo são os exames em atraso. Então, foram enviados para a Secretaria de Saúde para aquisição de exames. Inclusive ela vai me passar o número de exames, mas é um número grande de exames que a gente vai conseguir fluir, R$ 136.023,46. Então, é bastante dinheiro. É um valor expressivo. É um valor expressivo aí para compra de exames para que isso aconteça. Então, como eu te disse, Sandra, assim, ó, é um instrumento que faz parte da parte legal. Sim. Foi aprovado pela maioria dos vereadores. Daqui a pouco eu esteja errado na minha concepção, mas eu tenho alguns conceitos, porque eu acredito assim, ó, eu sempre faço política pensando que os políticos passam, nossas leis ficam. Então tudo que a gente faz é pensando no futuro, pensando nas novas gerações. Eu fico pensando assim, para mim é uma honra muito grande estar num segundo mandato. E daqui a pouco, se eu viesse a disputar um terceiro mandato, não teria dificuldade nenhuma. Mas quantas pessoas com a qualificação semelhante à minha, um pouquinho menor ou maior que a minha, gostariam de assumir esse posto e às vezes pelas ressalvas de leis que a gente cria, acabam ficando à margem do processo e não conseguem contribuir. Eu acho que por isso a gente vive uma grande convulsão dentro da política, porque nós precisamos definitivamente pacificar o país como um todo. A gente vive um momento muito complicado. Independente do que cada um acredita, nós precisamos conversar, a gente precisa se respeitar, a gente precisa dialogar e construir alternativas. É verdade. Isso está muito conturbado. Então, eu acredito assim, ó, que nós precisamos de uma reforma política consistente, mas eu não sei, vamos ver o que vai acontecer daqui por diante, mas esse trabalho que a gente executou aqui, né, a gente espera que renda frutos. A gente vai acompanhar todas essas instituições, procurando dar o nosso auxílio na elaboração de projetos, enfim, mas nós precisamos, dia por dia, ir matando os leãozinhos que aparecem para nos atacar aí, resolvendo um problema aqui, outro ali, e a vida vai seguindo.
mas espero que seja bem encaminhado, que a gente tenha feito as melhores escolhas aqui. Vereador, eu quero te agradecer por estar aqui hoje falando sobre este tema que é importante e trazendo um pouco de lucidez para as pessoas e relembrando tudo que foi feito esse ano. E foi bastante trabalho. Eu acho que a gente não falou tudo o que foi feito, né? Porque são muitas coisas. Mas as pessoas que querem conhecer melhor o seu trabalho, existe um contato no gabinete, nas redes sociais. Hoje é muito fácil ter acesso aos nossos vereadores, quem nos representa. E parabéns por essa conduta que você tem sempre de ver a política, de ver a cidade, de ver as nossas empresas, a sociedade, enfim, e querendo que tudo flua de uma forma melhor para que a gente tenha esses benefícios. Sandra, eu quero encerrar dizendo que são 6 anos como vereador sem uma única diária. E isso não devia ser motivo para, vamos dizer assim, para, nossa, ele não tira a diária. Eu vejo tanta gente fazendo trabalho social e eu ajudo várias entidades e eu não divulgo, porque eu acredito que o que você dá com uma mão, você não tem que estar com a outra fazendo uma selfie. Isso fica na consciência de cada um, enfim. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, que nós precisamos ter essa liberdade de poder conduzir as coisas boas numa cidade como Erechim, que é uma cidade fantástica. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, no Instagram é Prof. André Jukoski, é Professor André Jukoski, a página no Facebook, tem perfil 1, tem perfil 2, tem perfil 1, perfil 2, o Twitter também tá aí, a gente está começando com uma equipe de marketing aí, porque a gente quer estar próximo. Mas você que quer nos visitar, também fica o nosso telefone do gabinete 2107-7102. O Elisandro e a Gabriela, que fazem parte da nossa equipe, vão lhe atender. Agende um horário, venha conversar conosco, a gente sempre está disponível, porque o nosso objetivo é propor sempre alternativas para ter uma cidade cada vez melhor. E muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos e obrigada por sempre se fazer presente na nossa história, na história da TV Erechim. Já lhe desejando um Feliz Natal, um ano muito próspero, cheio de saúde para você e para toda a sua família, para a Mônica, para o Vicente, e para todo mundo que são nossos amigos e a gente tem um carinho especial. Obrigada. Da mesma forma, e desejo a todos também um Feliz Natal, um próspero ano novo e que nós tenhamos um 2023 com mais compreensão. Que nós possamos nos respeitar em 2023. Um grande abraço a todos. Agradecemos sua audiência e desejamos uma ótima noite de quinta-feira. E amanhã nos encontramos novamente. No Master, a gente faz tudo para ver o seu Natal mais feliz. Você recebe quem mais gosta e nós levamos à sua mesa a melhor ceia de Natal. Natal é Master. Tá no Master, tá em casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.